Prontinho. Isso. Uhum. Gente, aqui agora a gente já voltou com o corpinho cheio, tá? Ó. Então, vocês vão reparar que aqui a gente deixou bem redondinho, a barriguinha. Aqui, ó, as costinhas, tá? Aqui o popozinho dela, bem direitinho, tá? As patinhas aqui, as perninhas, tá? A gente encheu, procurando deixar mais ou menos aqui em cima a mesma coisa, ó, tá? Tá bem durinha. Bracinhos também a gente já encheu. E já cortamos e desviramos as orelhinhas, tá bom? A cabeça eu deixei para terminar de encher aqui com vocês. Reparem que aqui ela ficou com o focinho bem desenhadinho, porque aqui a gente enche bem, ó. A gente segura sempre nessa parte aqui do focinho para encher bem aqui o focinho. Reparem que aqui, ó, o meu dedo ainda entra, tá? Só que assim, ó, o que que acontece? Quando o buraco fica muito largo aqui, a gente não consegue ir trabalhando o enchimento. Então, é necessário que a gente puxe um pouquinho, tá? E continue a colocar um pouco mais de enchimento que falta. Então, a gente alinhava e vai colocar ali o enchimento final. Eu vou puxar aqui e vou colocar aqui na parte onde eu vi que faltava um pouquinho. Eu venho aqui com o dedo e vou trabalhando pra colocar um pouquinho de enchimento que falta. Segura, aqui meu dedo também entra, ó. Então, a gente vem aqui, vai empurrando o enchimento e segurando a linha, tá, gente, ó. A linha tá sendo presa aqui com o meu dedo, tá? Porque se eu tirar, ela vai abrir e o enchimento não vai entrar, tá, gente? A gente precisa que ela fique cheinha lá dentro. Ela não pode ficar com muito buraco. Então, sempre tracionando a linha aqui pra terminar de encher. Ó, essa parte tá mais cheia, tá mais vazia do que a outra. Então, vamos ver o que que tá faltando aqui. Vamos botar um pouquinho de enchimento aqui. Ó, lá dentro tinha um buraco aqui dentro. Então, esses buracos, tá, gente? Esses vazios, esses espaços vazios é que a gente vai completar agora. Ó, ela tá bem bicudinha. Colocamos ela de frente pra gente, pra ver se um lado não tá maior do que o outro, se não tá torto. Se tiver, a gente tem como ir empurrando, porque quando a gente arruma o enchimento, ele sai aqui embaixo, tá? Ó. Então, acho que agora a cabecinha tá certa. Vou puxar. Esse que saiu, eu vou tirar um pouco, porque ele é o excesso que eu coloquei, tá? Eu apertei, no apertar ali, eu Ele consegui, voltou, né? e isso ele modelou de novo a cabecinha. Fecha bem e vem com a agulha e arremata. Ó. Eu vou arrematar 2 vezes aqui para não ter perigo de soltar. Tem uma criança aí gritando. Hã? A criança. É, ó. O pelinho, como eu disse, tinha que ser para trás, tá? Agora a gente, ó, puxa o pelinho para trás. Todo o pelinho aqui, ó. Tá? Por isso que vocês não podem, para fazer, chegar e dobrar, porque pode dar errado ali, tá? Vocês têm que colocar as 2 partes do pelinho certinho. Ó, repare que agora quando eu puxo, ela fica bem certinha para trás. Para depois, quando eu pintar, ela ficar bem certinha. Olhinho, a gente vai vir e vai marcar aqui o olhinho. Ó. O olhinho da minha coelhinha eu pego aqui. Então, você marca aqui o olhinho. E já vem e marca o outro olhinho. Olha sempre por cima, a visão de cima,
tá? Pra ver se ela tá no risco. Essa aqui eu já tô vendo que ela tá mais em cima do que essa, ó. Se eu colocar aqui já não fica, peraí. Legal. Tem hora, gente, que o pelinho atrapalha um pouquinho a gente, tá? Aí vocês têm que ficar penteando aqui o pelinho pra conseguir visualizar que o... Tá certinho, tá? Então, agora a gente vai... Eu tô achando que esse aqui tem que vir mais pra frente ou esse mais pra trás. Esse mais pra trás. Eu pego uma linha... Gente, aqui eu tô usando a poliamida, tá? 100% poliamida. Então, ela é uma linha que ela não arrebenta muito fácil. Aliás, é muito difícil pra ela arrebentar. Vou colocar ela dupla, porque agora eu vou trabalhar ali o olhinho. Eu preciso puxar o meu olhinho, tá? A covinha do olhinho. Então, eu vou fazer isso com essa linha que ela quase não arrebenta. Bem aqui embaixo é o ponto zero. E o meu nó desatou. Deixa eu dar outro nozinho aqui. Por ser uma linha de poliamida, ela escorrega mais fácil. Então, por isso que às vezes desfaz o nozinho. Coloca aqui pra dentro. Vou vir aqui pegar o nozinho. Essa parte eu corto. Tá bem firme? Tá. Agora eu vou subir aqui, ó, e vou lá pegar o meu olhinho, tá, gente? Deixa eu ver se o meu olhinho é aqui mesmo. Se não vai ficar muito... Não, vai ficar bom. Ó. Já posso tirar o meu alfinete, que é pra ele não me atrapalhar mais. Vou do ladinho e vou lá no outro olhinho, tá? Lá no outro ladinho, ó. A minha agulha, se a gente olhar aqui por cima, vocês vão ver que não tá reta a minha agulha. Então, eu preciso deixar a minha agulha reta aqui. Ó, agora a minha agulha tá reta. Então, na hora que vocês forem fazer, é bom vocês darem uma conferida. Olha o meu alfinete, como tava fora de foco, tá? Agora, a minha agulha, ela tá em linha reta. A agulha é grande, tá em linha reta, ó. Às vezes até é bom vocês atravessarem a agulha e depois marcarem com um pontinho aqui, tá? A altura que vocês querem. Eu não sei por que ela tá... Vou botar um pouco mais pra cá, porque... O meu olho tá dizendo que ela tá errada ali. Aqui. Ela vai afundar essas duas partes aqui. Agora deu. Entra do ladinho. E pra vocês saberem onde vocês têm que sair, é só dar uma puxadinha na linha, ó. Puxou, vocês já sabem pra onde que a agulha de vocês tem que voltar. Tá, ó. Pra essa partezinha que afundou. Ó, puxa. Tá aqui marcando o olhinho dela. Vamos lá de novo. Ó, tá começando a firmar o olhinho, tá, gente? Como é que a gente afirma o olhinho? É quando você puxa, solta a linha, por ela ser de poliamida, e ela não volta mais, ó. Ela fica tracionada. Então, aqui, a gente já tá conseguindo segurar a marcação do olhinho, tá? Vou colocar novamente, pra garantir. Ó, tá bem marcadinho. Agora, eu posso vir aqui pra baixo e arrematar.
marcadinho o nosso olhinho. Agora, gente, a gente vai bordar o narizinho dela, tá? E depois é que a gente vai pintar tudo. Se você não souber fazer no olho, você pode usar a caneta fantasma para desenhar aqui o seu focinho do tamanho que você quiser, tá? Se você quiser fazer no olho aí, no olhômetro, como se diz, pode fazer. Já é experiente, já. É. Se não, você risca ali o focinho, tá? Eu vou até mostrar a minha aqui. Ó, você decide o tamanho que você quer fazer, tá? Porque ela vai fazer esse desenho aqui, tá? Não, esqueci que tem que marcar aqui a boca. Não é igual a outra. A outra não tem marcação de boca. Nós vamos ter que voltar aqui para marcar a boca. Ela tem a marcação de boca. Vamos voltar com a agulha. Vamos botar bastante linha na agulha. Na agulha grande. Eu esqueci de marcar a boquinha porque as outras não tem, né? Uhum. Esqueci da boquinha dela, ainda bem que eu vi. A Mel não tem, aí eu não queria botar a boca na Anabela. Ó. Aqui embaixo, gente, não vai o marrom, tá? Vai só a linha mesmo de tração, que é a poliéster, tá? A poliamida. Tava querendo calar a Anabela. É. Ó. A gente vai marcar aqui a boquinha dela. Serão 3 pontos de boquinha, tá, gente? Ó. Uma será aqui, que é mais em cima. E aqui a gente vai fazer a curvatura, tá? Deixa eu ver a minha aqui. Ela ficou com uma curvatura não tão grande, tá? Eu vou fazer o narizinho dela aqui em cima. Então, o narizinho vai ser a partir daqui. Eu marquei aqui. A partir daqui de cima que vai sair o meu narizinho, tá? Então, eu vou vir aqui com uma boquinha aqui embaixo. Posso dar um pouquinho mais aqui, espaço para ela. Deixa eu ver se depois não vai ficar muito para baixo. Aqui o meu nariz. Gente, depois eu já passo aqui as medidas para vocês, tá? Ó, aqui do lado. E aqui desse lado. Então, aqui embaixo serão 3 pontos, tá? Aqui é onde vai começar essa parte aqui do desenho. Ó. Tá? Onde vai aqui, ó, acabar o narizinho. É aqui. Aí daqui a aqui vocês vão medir mais ou menos. Esse meu aqui tem 2 centímetros, tá? Então, mais ou menos 2 centímetros. Ó, aqui deu um pouquinho mais. Eu botei 2,5, tá? Então, de 2 a 2,5 centímetros aí. Se quiser colocar, eu acho que foi porque foi dada a tração. Quando der a tração, ela vai subir aqui um pouco mais. Então, vai diminuir um pouco o espaço aqui, tá? E o total aqui, ó, entre uma e outro, dá 5. A costura passa aqui no meio, no 2,5, ó. Então, da costura pra lá, 2,5. Da costura pra cá, 2,5. Pra gente fazer a boquinha dela, ó, 2,5, 2,5. Se vocês repararem aqui, ó, onde eu tô segurando, ó, do 2 ao 5, aqui ficou um espacinho. Esse aqui, esse ponto, ele vai um pouquinho mais pra cima, tá? O ponto da boquinha. Ele deve subir mais ou menos meio de 1 centímetro, 0,8 mais ou menos, tá? Mas se vocês quiserem colocar aqui 1 centímetrozinho de distância, pode colocar 1 centímetro aí que dá certo, tá? Então, aqui de 2 a 2,5, da costura pra lá, 2,5, da costura pra cá, 2,5. Fechou aí?
Ó. Então, eu vou ter essas 3 marcações aqui da boquinha. Eu vou pegar, gente, a agulha no ponto aqui embaixo. Ó. Vou subir no meu olhinho. Vou sair aqui na minha boquinha, ó, nesse ponto de cima. Pode usar o dedinho aí pra ir puxando, tá? A agulha aqui, ó, como auxiliar aqui. Ó. Sair no ponto do meio. Vou voltar pro olhinho, tá? Ó, aqui a gente já começa a dar puxadinha da boca, tá? Vou pra cá novamente, onde é que tá a boquinha, é só puxar que tu marca, que já dá pra ver mais ou menos onde é que ela tá, tá? Ó. É bem aqui, ó. A gente sente com o dedo, tá, gente? Vai com a agulha bem devagarinho pra não se espetar. E vou subir pra esse olhinho aqui do lado. Eu fiz esse daqui nesse, agora eu vou daqui nesse daqui, tá? Pra marcar outra facezinha, outra boquinha, outra parte da boquinha. Porque se a gente puxar só de um lado, a boquinha vai ficar torta. Aqui a gente já deu a primeira puxadinha, tá? Vamos voltar aqui. É aqui que ela tem que voltar. Gente, ó, repara que eu solto e ela volta. Se eu soltar e a linha voltar, eu vou ter que tracionar outra vez, tá? Porque eu quero que a linha fique fixa igual ela ficou com o olhinho. Então, eu subo novamente, vou fazer mais uma tração na linha. Por isso que a linha precisa ser, gente, uma linha que aguente, tá, a tração. E uma linha, coloquem bastante linha aí na agulha, tá? Porque senão não dá pra você ficar tracionando, que a linha acaba. Ó, vou novamente, uma vez em cada olhinho, e vou tracionar a linha pra firmar aqui, ó, o desenho da minha boquinha, ó. Agora, eu soltei e ela tá tracionada, ó, tá? Tá tracionado os olhinhos e aqui a boquinha. Agora, eu vou pra onde? Eu vou pra esse ponto aqui. Venho aqui. Subo. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se tô pegando aqui. Tô assim. Ó. Tá? Volto. Aí um guardanapo. Guardanapo amarelinho. Ó. Aqui tem outra traçadinha, tá, gente? Aqui eu não preciso apertar muito. Ó. Agora eu vou vir com a linha pra cá, tá? Vou dar mais uma apertada porque ela não quer ficar. Ela não quis ficar boa. Vou vir aqui de novo. É bom dar duas tensão na linha, tá, gente? Eu vou lá embaixo finalizar, porque a minha linha acabou. E olha que eu peguei uma linha bem grande, tá? Eu vou finalizar aqui. Tem que ser maior ainda. É, mas muito grande, tá aí, a gente não consegue trabalhar. Tem que ser grande. Também não tanto. Também não tanto.
Então a gente não tem braço suficiente para puxar ela, daí fica ruim, a gente cansa, acaba cansando. Ó, a minha linha aqui, ela ficou com 70 centímetros. Então, dobrada ela tem 1 metro, aberta ela teria 1,40 m. A outra tinha mais ou menos esse tamanho também? Aham. Eu vou dar o ponto, sempre sai com o ponto aqui de baixo, tá, gente? Você sempre sai daqui. É um trabalho de paciência, calma e amor. Isso mesmo. Vou lá pra cima. Vou vir aqui. E vou fazer esse movimento 2 vezes, tá, gente? Um só não dá, não. Vou fazer 2 vezes aqui pra ficar bem bom. Uma vez. O olhinho já tá bem marcadinho, então não tem problema. Ó, acertando aqui onde a gente vai voltar. Gente, desculpa o vento aí, mas é que, como diz o outro, fazendo barulho, mas é que o nosso ar-condicionado aqui estragou lá na última live. O menino ainda não veio arrumar. Tem 3 marcaçãozinhas aqui, tá? Ó, tô soltando e ele tá voltando. Então, vou botar mais uma vez pra lá, mais uma vez pra sumir. Ainda bem que tem esse ventinho, senão... Não, nós estava cozido hoje aqui dentro. Ó. Prontinho. Ela já tá com a boquinha montada. Agora eu vou vir pra cá e vou arrematar a minha cabecinha. Não vou não. Vou arrematar aqui, mas eu tenho que fazer o ponto aqui, ó. Esse ponto aqui de união é bom que vocês façam, tá? Ó. Arruma todo o pelinho aqui por fora, ó. Ah, pode arrematar aqui embaixo, tá, gente? Mas aí vocês vão subir com a linha, vão passar ela de uma boquinha até na outra, ó, por fora. Vão entrar nesse ponto, sair nesse aqui, tá? Ó. Eu tô tendo aula vivo. As meninas deveriam estar tudo querendo estar no meu lugar. Isso. E agora eu vou estar aqui, entrar aqui e vou lá pra baixo, tá? E agora sim, esse foi o arremate final. Pode dar uma arrumadinha aqui, antes de puxar. Bora lá agora. Eu estou suando tanto que eu estou escapando da cadeira. Sabe que não é a luz? É que eu desliguei um pouco? Não, é que tô de short, daí a perna soa e a gente acaba escorregando a cadeira. Gente, agora eu vou bordar o nariz. Agora sim eu posso bordar o narizinho dela. Agora ela tem boca. É, eu já tinha uma linha marrom, não sei onde é que eu botei. Agora não, a tia já pegou outra. Não, só vou ver como é que tá aqui a filmagem. Tá aparecendo bem pras meninas. Ó, eu peguei uma linhazinha dessa, tá? Uma Cleia. Pode usar a Anne também. Só não a minha, né? Pode vir usar. Você pode usar a Anne também. A linha Anne tem a mesma grafia do meu nome. É, 2NZ. 2NZ. Ó.
Amarrei aqui. Gente, agora eu vou vir aqui nesse pontinho aqui. Então, primeiro eu vou vir nesse aqui. Lá de cima, no último que tá lá, no último dos moicanos. Sobe com cuidado, cuidado. Ó. Não quero ela muito na líquida, não. Vou botar um narizinho mais pequenininho. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Acho que aqui tá bom. Ó. É aquele Vzinho, né, gente, que a gente... Eu costumo passar por aqui, ó. E pego esse aqui. Passo por baixo dele. Porque daí quando eu desço aqui, ele fica bem certinho, tá? Ó. Quando a gente passa por baixo, essa linha aqui acaba trancando. Então eu nem entro aqui, eu só passo por baixo, ó. Tá? Agora eu entro aqui, ó. E saio lá embaixo pra rematar. Essa linha aqui, gente, vocês não precisam tracionar, não precisa apertar, não precisa fazer nada, tá? É só um bordado mesmo. Então não precisa apertar. E por isso que eu não passei ela aqui. Eu só passei por baixo dessa daqui, ó. Como eu mostrei pra vocês. A linha aqui tá solta. Só passei por baixo dessa. Saí aqui no nariz, passei pra cá, vim pra cá. Passei por baixo dessa e já entrei aqui e saí lá embaixo pra rematar. Meu Deus. Ficando por dentro. Fecha ali um pouquinho. Ah, você já sumiu. Passou já. Ó. Desculpa aí, tá, meninas? Mas é que se a gente fechar tudo aqui e tem um morrinho pesado ali. Ó. Gente, agora a gente vai fazer o quê? A maquiagem. Então, como a gente vai fazer a maquiagem, vocês precisam fazer isso que eu tô fazendo no pelinho, tá? Ó, pentear o pelinho pra trás. Por quê? Porque vocês vão pintar, tá? E se o pelinho não estiver no local dele, que ele tem que ficar, vocês acabam pintando errado. Então, aqui, toda a calma do mundo, tá? Se não der certo, você taca o bichinho na parede com toda a calma do mundo. Taca, mas volta a trazer de novo, né? É. Quer que eu bote ela aqui em cima pra ver ela? Eu vou botar ela ali. Ver bem as cores ali que eu fui usar. Fica tudo com o botãozinho laranja atrás. Uhum. Muito bonitinho. Gente, então aqui, ó. A gente vai usar tons mais claros, tá? Claro, os terrosos. E a gente vai começar a pintar aqui. Agora aula de maquiagem com a Eunice Andrade. Tentem, gente, acompanhar o máximo que vocês puderem aqui, ó. Estão vendo que eu... Por que que eu alisei bem o pelinho ali? Porque eu vou pintar, tá? Ó, no sentido do pelo. É no sentido do pelo que a gente pinta ela aqui, tá? Porque essa pelúcia, se você pintar ao contrário, você pode pintar no lugar errado. Então, ela tem que estar, sim, com o pelinho no local certo. E você vai colocar e vai puxar no sentido do pelo, tá? Ó. E é maquiagem que você tá usando, né? Isso, maquiagem são os tons terra, tá, gente? Ó. Não tem o que errar, tá?
Vocês pintam bem e depois vocês podem só abrir o pincel e ir abrindo mais. Por quê? Porque quando o pelinho for pra lá, ele vai ficar só com uma pluminha pintada, tá? Ó. Bem levinho por cima, pra abrir um pouco a pintura, tá? Ó. Porque vocês vão pintar superficialmente. Quando vocês estiverem fazendo isso aqui, vocês vão estar puxando a pintura, é bem superficial mesmo, é só para dar um coloridinho assim, tá? Pro pelinho. Esses aqui nós pintamos mesmo, tá? Esses aqui de baixo a gente pintou mesmo, tá? Agora eu vou pegar um tom um pouquinho mais escuro. Por quê? Porque eu vou aprofundar aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa no outro lado. Ó, procurem sempre colocar depois a pecinha viradinha para vocês, que vocês conseguem sempre ter essa noção do que vocês estão fazendo. Aqui vocês vão imaginar, vão fazer um risco, tá? Imaginário, ó. Tá? Bem aqui, ó. Do meio para baixo, tá? Vocês podem fazer ele em forma de uma curvinha, ó. Como se fosse trazer aqui para baixo, para perto da boquinha. Tá aqui, tá? Ó. Vocês vão ver que aqui, ó, começa a dividir o pelo, tá? Então a gente vai fazendo e vai pintando, ó. Pelinho que ficar pra frente você não pinta, tá? Só o pelinho que ficar pra trás. A mesma coisa do outro lado. Ó. Tragam como se fosse puxar pra essa marquinha aqui, tá? Ó. Esse e esse, ó, tá? Vocês vão puxar como se fosse levar pra lá. Agora eu vou pegar um tomzinho mais rosadinho, tá, gente? Como diz o Pedrinho, que é um pêssego. Tá? E eu vou vir aqui, ó. E eu vou passar esse tom pêssego. Vou passar nas duas laterais, tá? Ah, Nice, mas eu tenho medo de pintar. Não, não tenha medo, tá, gente? Porque é a pintura que diferencia a pecinha de vocês, tá? Aqui pra cima, opa, calma, meu pincel tá caindo. Aqui pra cima Tá também. escorregando também. É, ó, eu tô escorregando. Pouca coisa, tá, ó. É como se fosse uma demarcação. Aqui no olhinho. Passei, posso espalhar com esse daqui. Ali eu borrei. Depois vocês só vão retocando, vão olhando pra frente, tá, gente? De frente, não é pra frente. Aonde que tá a diferença que vocês precisam retocar, tá?
Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vem com um rosezinho, um em cada covinha. Ó. Venho com o tom terra um pouquinho mais clarinho, tá? Eu não quero um tom escuro, então eu vou passar por cima do rosé. E em cima daquela linha, gente, que a gente traçou, ó, tá? Eu venho aqui com terra e vou marcar ele aqui. Vão puxando o pelinho aqui, que vocês acham mais ou menos o traçado da linha, tá? Ó. Aqui no narizinho, a mesma coisa, tá? Você pode vir com um tom rosadinho. Ó. Tá bravo. Pintei o narizinho dela, tá? Agora eu venho com um tomzinho. Vou pintar com esse aqui mesmo. Mais marronzinho, só aqui na pontinha, ó. Tá? Eu vou vir com esse antes que eu acabe borrando. Ó. Como se fosse fazer só um sombreado, tá, gente? Aqui um bem escurinho. E o rostinho tá pintado, tá? Agora a gente vai colocar os olhinhos. Eu vou passar os olhinhos com a mesma linha marrom, tá? Porque como os olhinhos já estão marcados ali, não precisa apertar muito, é só você costurar. E eu vou costurar eles com essa linha aqui mesmo. Fecha um pouquinho essa janela aí pra abafar o som do torno. Pelo amor de Deus, né? Tó. Ó. Bem aqui. Só não é pra mim fazer bagunça aqui, é pra parar de fazer bagunça lá fora. Bagunça. Ô, bagunceiro, deita aí pra dormir um pouquinho. Ó. Vou pegar a bolinha. Gente. Carente. Carência. Vou costurar aqui e vou lá fora, tá? Lá fora, vou lá embaixo. Arremato.
E aqui, gente, se vocês quiserem, tá? Ó, passar um tomzinho rosa aqui, na orelhinha dela, tá? Pra dar uma corzinha por dentro. Vocês passem daqui pra baixo, tá? Sempre acompanhando o pelo, nunca de base aqui, ó. Estão vendo como é que fica? Nunca assim, tá? Então, vocês vão sentir aonde que vocês querem o tom rosado. Eu vou até passar um pouquinho aqui pra vocês verem, pra quem quiser ver, ó. Tá? É daqui pra lá, ó. Sempre acompanhando o pelo que a gente passa, tá? Ó. Sempre pra baixo, tá bom? É sempre a favor do pelo, né? Não contra. Sempre a favor do pelo. Por isso que no rostinho ela precisa estar assim, com o pelinho naquela posição que é pra gente passar maquiagem a favor e não contra o pelo. Olha meu docinho, o que a mãe fez aqui? Que a mãe sujou um pouquinho aqui, ó. Finge que é uma marquinha de nascimento. Bom, agora o que eu vou fazer? Gente, a orelhinha, vocês que vão decidir, tá? A forma que vocês querem colocar, se querem colocar pra cima, pra baixo. Ela fica muito linda também com a orelhinha pra cima, tá? Se vocês querem colocar a orelhinha nessa posição, pode fazer. Nessa posição, que é a posição que tá a minha Anabela. Ela tá com ela tá com essa posição aqui, tá? Que a orelhinha dela tá pra baixo. Mas vocês também podem colocar pra cima. Podem colocar em outra posição aí. Opa. Uma pra cima e uma pra baixo. Aí isso fica a critério de vocês, tá? A minha eu coloquei. Vou ver se esse arame não está muito comprido. Porque eu já vou colar ele pra mim poder costurar as perninhas ali. Enquanto isso, meu aramezinho fica secando aqui. A gente sempre corta um pouquinho a mais, né? Que é melhor sobrar do que faltar, né? Antes sobrar do que faltar. Eu sempre, geralmente, eu uso o arame número 18. Esse meu não é o 18, é porque eu tenho um rolo dele aqui em casa. Então, eu vou utilizar ele, porque eu disse, não vou comprar, né, se eu tenho arame em casa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha que linda que ela fica assim, gente. Vou colocar aqui só pra vocês terem uma noção. Ó. Tá? Aí, vocês podem dobrar a orelhinha do jeito que vocês quiserem, tá? Dessa forma, pode dobrar pra cá, ó. Tá? Pode não colocar o arame e deixar a orelhinha caidinha assim. Olha que linda, Anne, olha. Uhum. Olha que fofa. Oh, meu Deus. Sem arame, gente. Olha que coisinha mais fofa que ficou. Se alguém fizer sem o arame, manda foto pra gente. Ó. Ai, que amor. Né? Gente, olha que coisa mais querida sem arame. Então, dá de vocês colocarem aí do jeitinho que vocês quiserem, tá? Ó. Só usar a criatividade. Isso. A minha eu vou colocar... Acho que eu tô pensando em colocar essa sem arame. Pra fazer diferente. Se vocês forem colocar o arame aí, gente, tá? Vocês vão colocar o arame, tá? Eu vou mostrar aqui pras meninas como que coloca, afinal de contas ela tem arame, né?
E vocês vão fazer o seguinte, ó. Lado colorido pra dentro, tá? Sempre o lado coloridinho é pra dentro. E vocês vão colocar a orelhinha aqui, ó. Vão fazer 2 furinhos, um de um lado da costura, o outro de outro lado, ó, tá? Vão fazer assim e vão dobrar aqui, ó, a orelhinha dela, tá? E vocês podem dobrar aí do jeito que vocês quiserem, ó. Vou deixar em pé também, né? Isso, ó. Tá? Deixa só um pouquinho ela, deixa eu ver. Isso aí. Dá pra colocar mais pra baixo nesse? Dá. Com arame também dá. Pra colocar ali na altura que eu queria colocar aquela hora, sem arame, dá pra gente colocar aqui o aramezinho mais pra baixo. Aqui, ó. Tá? Ela fica até mais meiga, né? Com o aramezinho nessa posição aqui mais pra baixo. Ó. Tá? Aí vocês podem dobrar aqui a orelhinha dela do jeito que vocês quiserem. Ó. Tá? E também, como eu disse, deixar sem o arame também, que é uma outra opção, que ela fica com o aramezinho caidinho. Oh, meu Deus. E depois é só colocar aí o aramezinho, tá? A minha eu vou colocar sem arame, Anny? Acho que sim, né? Então, vamos deixar sem o arame e vamos só costurar aí a nossa belezinha. Que aí também fica outra opção para as meninas. Isso. Então, eu já mostrei como vocês podem colocar com arame, né, meninas? E sem o arame, a gente só vai costurar. E meninos também. É, meninas e meninos. Eu não sei se tem algum menino aí. Se entrou algum menino. Que nós temos os nossos meninos também que compram nossos projetos. Quer assistir às aulas. Ó. Os dois jeitos, tá, gente? Vocês vão ter que costurar depois a orelhinha, tá? Ó. Tanto um quanto o outro, tanto com o arame como sem o arame. Vocês vão colocar o arame, vão colocar um pinguinho de cola na pontinha do arame, quando vocês colocarem o arame, tá? Aqui, ó, na cabecinha, tá? Pinguem um pinguinho de cola aqui, esperem o arame secar, tá? Porque ajuda muito. Depois você veste a orelhinha e costura a orelhinha, tá? Eu vou franzir e costurar. Eu acho que esses outros modelinhos vocês já viram tudo. Eu fazendo orelhinha com arame, né? Sem o arame eu vou passar aqui, ó. Tá, gente? Uma costura. Ó. Eu franzi, tá? Arremato. Gente, se depois vocês tiverem alguma dúvida aí, tá, a respeito do arame, vocês entrem em contato com a gente que a gente explica, tá? Pra você e tira todas as suas dúvidas. E eu vou colocar mais aqui embaixo, tá bom, gente? Ó, eu arrematei, eu já vou vir aqui, viro a orelha ao contrário, viro ela pra cima aqui, ó. Tá? E vou costurar aqui, ó. Pontinho na cabeça, pontinho na orelha. Essa assim, com a orelhinha deitada, não tinha feito nenhuma, né? Não. Cortar.
Pra dar um acabamento melhor aqui em cima, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Dobro aqui. Vou franzir. Já arremato. E com a própria linha eu já venho aqui pra colocar. Agora, atenção que a gente tem que colocar as duas orelhinhas aqui, ó, na mesma altura, tá? Então, ela vai ser mais ou menos aqui, ó. Lembrando que a gente coloca aqui pra cima, a parte pintadinha pra cima, da galinha pintadinha. E costura, que é pra dar um bom acabamento na orelhinha, né? Olha aqui, gente. Ai, que amor. Tá aqui a nossa cabecinha, tá? O que que a gente vai fazer? Costurar a cabecinha no corpo. Não sei se essa linha vai dar. Tô com medo, não dá. Deixa eu pegar mais linha. Sabe o que ficaria bonitinho também? Hã? Em vez da faixa, botar aqueles lacinhos aqui assim, ó. Sabe quando criança que bota Aham. Dois lacinhos, né? dois lacinhos na cabeça? Gente. Podia ter feito isso no corpo, né? Em quê? Arrematar aqui. A gente coloca aqui. Tenta centralizar a boquinha bem certinho. Ali no corpinho, na costura do corpinho.
Vou marcar aqui. Gente, eu aqui para costurar braços e pernas, eu vou usar a linha, cadê a linha? Onde é que tá a linha? Eu peguei a linha e perdi a linha. Aquela que tá no meio da máquina ali, tem duas no meio da máquina. Não, é a outra de pulseira. Acho que ela tá aqui dentro. Eu vi ela agora há pouco. Essa aqui? Não. Isso. Peguei ela, eu disse, eu peguei ela, gente. Tô doida. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele merece. Tu quer ver a partir de semana que vem? Vai vir carnaval. Sabe que as meninas gostam de carnaval? Gostam de pular carnaval. Tem gente que gosta bastante. Gente, eu vou colocar aqui as perninhas, tá? Vou pegar por trás, para depois eu amarrar por trás. Então, eu vou centralizar aqui. Eu vou ter como guia aqui, ó, o que eu fiz, a pence, tá? Vou colocar ali na pence, ó. Tá? Então, eu uso a minha pence como guia. Vou passar para lá. Ver se ela está em linha reta, não. Ela está em linha baixa. Ela está em linha reta. Deixa uma parte ali pra arrumar. Peguei aqui. Essa aqui de novo. Vou pegar agora pela frente e para trás para amarrar. Acho que a minha aqui não ficou bem firme. Eu não vou dar um nó aqui, gente. Porque depois eu vou ter que apertar mais. Depois eu vou ter que cortar para apertar um pouquinho mais a minha perninha. Achei que ela ficou meia torta e meia capenga. Ela tá caindo. Oh, o nó que eu dei nem fez.
só 2 fios, que daí 2 vezes. Porque essa linha também é forte, né? Hã? Essa linha é forte, né? Essa linha, aperta pra ti aqui um pouquinho. Deu? Deu, gente. Apertou. Depois eu corto ali, gente, isso aqui a gente corta ali, ó. A gente passa por dentro da bonequinha, ou pode cortar bem rentinho ali, tá? Porque vai a calcinha dela ainda. Agora vai os bracinhos, né? Isso. Daí acabou, né? Aí depois a gente volta pra fazer o vestido e colocar nela. Eu já fez uma academia já. Aqui. Aqui. Apertadinha. Precisa de ajuda? Não, aqui pra cima é mais fácil. Eu acho. Não, aperta, dá uma apertada. Dá uma, só segura. Vai aqui, né? Aqui, ó. Ficou muito de cima. Gente, ela tá semi-pronta, tá? Que é a barriguinha dela, bumbumzinho. Isso aqui depois eu vou fazer o acabamento certinho, tá? Orelhinha que eu resolvi deixar caída, depois eu vou dar uma acertadinha também. Ó, pra ela ficar bonitinha, a gente tem que pentear ela, porque os pelos ficaram tudo bagunçado, tá? Agora ela termina de ficar bonitinha com a roupinha, tá bom? E no próximo bloco, então, a gente vem fazer a roupinha e colocar a roupinha nela, tá ok? Tá. Até depois. Até daqui a pouco.